Alô, gente, boa tarde. Professor Daniel Silva aqui falando para vocês. Vamos trabalhar conteúdo de história, introdução à história. Vamos fazer por onde a coisa acontecer. Estamos num momento delicado na minha vida, na sua, na de todo mundo. E por esse motivo a gente precisa se adaptar, né? Nesse ponto, vamos começar a trabalhar com o conteúdo de história geral. E um primeiro ponto que a gente vai trabalhar agora é a historiografia, ou seja, os conceitos de história. Por que é que a gente estuda história, minha gente? Por que é tão importante estudar história? Estudar história é importante porque nós precisamos saber não apenas do passado da humanidade, mas também das repercussões desse passado na nossa vida. Tipo, você está em casa agora, com acesso à internet. Será que em outros momentos haveria internet? Né? Como será que seu pai, sua mãe, seu irmão mais velho, seu tio, seu avô, sua avó, como será que eles estudaram? Compreenderam? Estudar história não é somente decorar nomes, fatos, datas. Isso até é significativo, a gente até precisa disto para a gente se nortear. Mas o mais importante do estudo da história é a gente aprender como é que a história aconteceu e quais as repercussões que elas trazem para o futuro, mas também quais são os alertas que a história nos traz. Algum de vocês já experimentou uma pandemia? Nenhum de nós. Nenhum. O máximo foi ali por volta de 1918, 1920, ou seja, 100 anos atrás. O que não quer dizer que a cada 100 anos apareça nada, isso não significa nada, né? Mas 100 anos atrás estávamos experimentando a gripe espanhola. E por que a gripe espanhola matou tanta gente e hoje não mata mais ninguém? Ciência, vacina, estudo. Então nós agora devemos ficar numa corrente de torcida, numa corrente de oração para os que acreditam, para que o Covid-19 alguém possa encontrar uma vacina, um antídoto e a gente possa curar pessoas. Estamos, minha gente, vivendo um fato histórico. E aí é um dos conceitos que eu quero colocar para vocês. O que é um fato histórico? Um fato histórico é algo que acontece com um determinado povo ou determinados povos durante determinado período na história da humanidade. Esse fato histórico em si existe. E onde é que entra a história? A história entra na análise deste fato histórico. Portanto, a disciplina História não é uma invenção de alguém que quis contar uma história dessa maneira. Ela é uma ciência, ela é feita de uma análise, as pessoas vão analisar o que aconteceu e interpretar. E aí é um dos detalhes sobre as ciências humanas. A história é uma ciência humana. O que é uma ciência humana, minha gente? É uma ciência que visa estudar o ser humano. Uma ciência humana busca entender como o ser humano existe, vive, faz suas relações e interpreta suas relações. Então, por exemplo, neste momento agora, nós temos diversas interpretações. Muita gente está dizendo, por exemplo, que esta epidemia é um castigo de Deus.
Mas vocês já pararam para pensar que Deus, como a gente entende, é uma compreensão nossa? No Canadá, Estados Unidos e México, ou seja, na América do Norte, na América Central, na América do Sul, que é o Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Chile, Venezuela, Colômbia, Bolívia, dentre outros, o cristianismo faz com que a gente entenda como é o nosso Deus. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ô minha gente, vocês já pararam para pensar se em outros lugares do mundo não haveria outra compreensão de Deus? É a cultura. Ou seja, cada povo desenvolve a sua cultura, e aí a gente sai um pouquinho de história e permanece nela para abrir espaço, por exemplo, para sociologia, filosofia, antropologia. A nossa cultura é linda, maravilhosa, dá sentido à nossa vida. Você acorda de manhã e você agradece a Deus. Você vai dormir e agradece a Deus. Você passa a gostar de alguém e acredita no amor. Cada uma dessas categorias, em cada povo, ela é vista de forma diferente. Não pense que todo mundo é igual. Então, o nosso ponto de partida é: a história é uma ciência humana e, como tal, e como ciência humana, é uma ciência que precisa ser identificada, ser organizada, ser compreendida como o estudo do ser humano. Meus amigos e minhas amigas, independente de qual seja a sua posição política, ideológica, cultural, de qual seja a sua religião, você é um ser humano e é um ser humano que tem uma cultura. Mas existem diversos outros seres humanos que possuem culturas diferentes. Então, precisamos nos compreender e compreender os outros. Aí você vai dizer: mas Daniel, tal coisa é contra a minha religião. Tudo bem, minha gente. A sua religião é a sua. Existem diversas outras. E se alguém vai julgar, é Deus. Então esqueça um pouco isso na hora de estudar. E comece a perceber que nós precisamos compreender de onde vem a nossa cultura, quais são as matrizes, que é o que eu vou falar na próxima aula, no próximo vídeo, e como nós podemos também compreender os outros. Ah, mas os outros estão errados, estão pecando. Gente, o pecado é uma categoria cristã. Entre os espíritas há outra concepção. Entre os judeus há outra concepção. Entre os muçulmanos. O seu modelo de vida, as suas compreensões dizem respeito ao que você pensa. Ao que os outros pensam, diz respeito a eles. Daqui a pouco a gente volta. E aí, gente, maravilha? Vamos voltar aqui com historiografia. Vamos voltar a falar sobre os domínios da história, né? A história estuda os fatos do passado para tentar compreender não apenas o passado, mas também quais foram os ambientes que levaram a que ocorresse o presente. Afinal de contas, por que é que o Brasil é um país de maioria cristã, católica e evangélica? Porque a nossa colonização e a oficialização no tempo de Dom Pedro, aliás, de Dom João, foi católica. Mas vocês sabiam que diversos dos africanos escravizados lá, trazidos à força
Não esqueçamos disso. Trazidos à força, eram convertidos ao islamismo e trouxeram diversos elementos islâmicos para nós. Mas vocês sabiam também que os escravizados, capturados, tolhidos, sofridos na África, que foram trazidos para cá, vendidos, surrados, torturados, esfomeados, eles tinham suas religiões por lá. O que ajuda a gente a explicar por que é que uma boa parte da população brasileira segue determinadas religiões de matriz afro-brasileira, de matriz africana e indígena. O candomblé, a umbanda, o xangô, o catimbó, o candomblé, a jurema. Muita gente diante disso faz sinal da cruz. Gente, foram religiões que já existiam na África e foram transpostas para cá, misturadas. A imposição católica de que todo mundo fosse batizado gerou, por exemplo, o fato de que algumas pessoas passassem a cultuar determinadas entidades africanas ou santos católicos com o mesmo nome. Ou seja, houve uma mistura, uma aculturação. Isso faz parte da sociedade brasileira. Por exemplo, o Brasil inteiro come comida de milho. Mas vocês sabiam que o milho é algo específico das Américas? O mundo inteiro hoje consome comidas de milho, mas surgiram daqui. O chocolate não existia em outras sociedades fora as daqui da América. Portanto, a colonização europeia sobre as Américas gerou uma mistura. Certo? Gerou uma mistura. Diversos elementos europeus vieram para cá, diversos elementos das Américas foram para a Europa e para o restante do mundo. Mas prosseguindo, conversando sobre as questões da história. O que é a história? A história é uma ciência que busca estudar o passado. Daniel, existe história do presente? É possível, mas é mais complicada de fazer. Porque a história, ela trabalha com concepções. Ela trabalha com ideias. Ela trabalha com narrativas. O presente está acontecendo e é difícil demais da gente dizer o que está acontecendo. Todos vocês, eu e todo mundo estamos vivendo esse momento da pandemia. Alguém de vocês imaginava isso? Nem nós, historiadores. Mas está acontecendo. O que será que nós vamos falar disso daqui a 10 anos? Deixa eu fazer algumas perguntas para vocês. Essa pandemia é fruto da China? É fruto dos governantes? É fruto de você que não sai com máscara? Dá pra gente dizer agora? A quantidade de infectados e a quantidade de mortos, a gente já sabe dizer alguma coisa? Isso é uma pandemia mortal ou é uma gripezinha? Não dá pra gente dizer agora, porque a gente ainda está experimentando. Portanto, a história é a ciência que está voltada para olhar para o passado. Não necessariamente um passado distante, mas um passado que tenha fontes. E aí vamos para outro conceito histórico. A história, para ser escrita, precisa de fontes.
Se você vai trabalhar com a biologia, se você vai estudar o sangue das pessoas, você precisa de amostras de sangue. Se você vai trabalhar com a história, você precisa de fontes históricas. Eu estou aqui falando para vocês a partir de um smartphone que está conectado à internet. Mas vocês estão vendo aqui, ó, um rádio. A não ser que você tenha na sua casa que alguém guarde. Seu pai talvez tenha tido isso na casa dele, seu avô. Mas o que é que a gente tem hoje? A gente tem hoje a JBL para fazer um sonzinho para. Essa é pequenininha, vocês têm uma maior, vocês têm outra com mais barulho. Mas cada coisa na história é ligada a seu tempo. Então o que é a história? A história é uma ciência que busca estudar o passado para entender um pouco o passado e entender um pouco como a gente chegou no presente. Por que é que tu fala português? Por que é que tu é cristão? Por que é que você usa calça jeans? Vocês já imaginaram? Já parou para pensar, por exemplo, que tua avó, que tem 80 anos, nunca usou uma calça jeans? Calça jeans, na verdade calça era roupa de homem. Saia era roupa de mulher. Quanta coisa não mudou, né? A história é dinâmica, a história muda e a gente aprende com a história. Então, quais são os elementos que a gente deve entender na história? É que a história é a ciência que estuda o passado para saber o que foi o passado e tentar entender um pouco o que é que foi o presente. O presente que a gente está vivendo agora. E de alguma maneira tentar impedir que no futuro haja coisas complicadas. Valeu, gente! Daqui a pouco a gente volta. E aí, gente, vamos lá para a nossa terceira parte da aula. Vou mostrar aqui para vocês alguns livros. O que é um livro? Um livro é um material que é produzido a partir de uma pesquisa de alguém, a partir de um material que alguém pesquisou, escreveu, pensou e aí resolveu publicar. A história é muito feita de livros. E aí eu traria para vocês a concepção de que não somente o livro hoje, a gente tem sites, a gente tem internet, que é muito importante, né? Ô Daniel, quer dizer que a gente vai acreditar em qualquer coisa? Não! A gente vai acreditar naquilo, minha gente, que tenha sido fruto de uma pesquisa. Ah, Daniel, mas eu frequento um site que o cara diz que acha que... Meus amigos e minhas amigas, nós vivemos um tempo de liberdade, nós podemos acreditar naquilo que nós quisermos. Mas a ciência não funciona com a simples crença no que eu penso que é certo e o que é errado. A ciência trabalha com premissas, com princípios, e um dos princípios é o que a gente estuda na história é algo que historiadores produziram, ou seja, é algo que historiadores pesquisaram. Eu particularmente sou um historiador. Fiz mestrado. Escrevi uma dissertação sobre Caruaru. A ciência me reconhece. O professor Veridiano também, que dá aula de História do Brasil para vocês, pesquisou, escreveu um livro, uma dissertação. A ciência funciona dessa maneira. E aí, nesse ponto, como é que funciona a ciência histórica?
A história funciona a partir do momento em que o historiador se utiliza de fontes que podem ser as mais variadas, podem ser livros sobre o tema, livros, fotografias, vídeos, objetos, né? Deixa eu encontrar um objeto aqui. Vocês sabem o que é isso? Todo mundo sabe. Quem não souber, mostre essa imagem para o papai e para a mamãe. Aqui, ó. É uma fonte histórica. A gente ainda usa isso hoje? Algumas casas sim. Onde é que vende isso? Na feira. Eu vou encontrar isso num shopping, Daniel? Talvez numa parte de artesanato. Estou falando para vocês que tem entre 16, 17, 18, 20. Vocês sabem o que é isso? CD, né? Ah, Daniel, é fácil. Isso aí a gente ainda usa. Gente. E um vinil? Uma radiola? Quem de vocês já folheou um jornal? Mas informações na internet todo mundo recebe, né? Portanto, gente, veja, a história é uma ciência que é feita a partir de fontes. E as fontes são diversas. Pode ser meu rádio, pode ser esse equipamento, pode ser um CD, um livro, pode ser qualquer coisa. Fonte histórica é qualquer vestígio do passado que nos dê informação do passado para escrever essa história. Portanto, você sabia que você pode escrever a história da sua família? A história do seu avô, da sua avó? Ah, Daniel, como é que a gente vai escrever? Como é que a história de meus avós vão estar em livros? Não sei se em livros. Mas você pode guardar a memória da sua família. Você pode guardar fotografias, cartas, registros de nascimento, de casamento, infelizmente de óbito, testamentos. A história é feita de fontes. Fontes que podem ser avaliadas. Por exemplo, eu posso dizer que minha mãe nasceu na Paraíba em 1938 e veio morar em Caruaru em 1943. Eu sei disso. Ela me falou. E aí eu vou me perguntar, por que será que ela veio de lá para cá? Ela pode ter sido retirante, e isso está dentro da história do Brasil. Portanto, gente, vejam, falar de história é falar de uma ciência que olha para o passado, mas que está preocupada em compreender o presente. Era pra gente estar dando aula para vocês presencial, mas na boa, em nome da vida, a gente tá pela internet. E aí, nesse ponto que a gente deve pensar, e agora, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer de acordo com o que a ciência e o bom senso vão dizer. Precisamos manter a nossa postura. Ficar em casa, estudar em casa. Por sinal, eu vou mandar para vocês uns links para vocês pesquisarem, estudarem. Todo mundo tem acesso à internet.
vocês estão tendo, vocês estão me ouvindo, estão tendo. Então a gente precisa colaborar, né? Confiar na ciência, confiar nos poderes estabelecidos. A prefeitura está dizendo: fique em casa, vamos ficar em casa, vamos estudar em casa. Tá difícil, Daniel? Está, para mim também, para vocês também. Ora, eu dava aula para vocês todos lá no Machadinho, no Altair Porto, no Salgado. Estou em casa, mas vamos manter a firmeza e entender isso também como um fato histórico que nos ajuda a compreender o que a gente está vivendo. Valeu, gente! Daqui a pouco a última parte da aula sobre historiografia. Um abraço.